Olá pessoal, saudações a todos. Começando mais uma semana, mais um mês, o mês de junho, que é um dos meses mais esperados no Nordeste como um todo, mas esse ano será um pouco diferente devido à Covid-19. Então as festas nas principais cidades foram suspensas, o que impacta isso diretamente quando junta um montante com shows públicos e particulares, as quadrilhas, comes e bebes. Isso impacta muito na economia da região. Para vocês terem ideia, o São João do Nordeste gera em torno de 180 milhões de reais só nos principais dias da festa. E aí, se você pega cidades que trabalham o mês junino como um todo, isso aí faz uma diferença muito grande nos cofres dos municípios, faz uma diferença muito grande na vida das pessoas que gostam dessa festa. Eu particularmente, para mim, é a melhor festa do Brasil. E as pessoas que trabalham de maneira artesanal, fazendo seu licor, fazendo suas comidas típicas, terminam também se prejudicando. Mas temos de respeitar esse momento, temos de respeitar aí a pandemia, porque festa a gente com fé em Deus terá o próximo ano, mas o importante nesse momento é a vida. Mas vamos começar a tratar dos fatos que aconteceram no final de semana para cá, dentro do nosso país, que cada dia que passa fica mais tenebroso e a gente termina perdendo as referências tanto nas questões políticas quanto nas questões jurídicas. Os ditos 300 do Brasil, que é aquele grupo lá onde tem sua principal liderança Sarah Winter, que foi candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, não sendo eleita, que é do DEM e que também já ocupou um cargo na Secretaria de Direitos Humanos, a qual é comandada pela Damares. Eles fizeram uma manifestação em frente ao Supremo com máscaras e tochas, representando lá o movimento da Ku Klux Klan, que é um movimento de extrema direita que surgiu nos Estados Unidos lá por volta de 1860, onde essas pessoas nos Estados Unidos atacavam, torturavam e matavam negros na época da separação racial nos Estados Unidos. Então, esse movimento aí dessa Sarah Winter, que pela lei é uma criminosa, mas infelizmente a justiça está fazendo vista grossa para isso, simboliza essa parte negra da história, não digo perdão pela palavra negra, essa parte horrível da história da sociedade, essa parte monstruosa da história da sociedade e que tem referências também aos movimentos nazistas lá de 1936 na Alemanha com Hitler. E, infelizmente, a nossa justiça está fazendo vista grossa com relação a isso. Esse pessoal consegue desenvolver, desabrochar o que há de ruim na questão humana, porque, infelizmente, eles não têm empatia com nada, a não ser numa colocação de poder pelo poder para defender direitos de um pequeno grupo. Houve também manifestações em Brasília com carreata, com passeata, inclusive o presidente da República mais uma vez se fez presente, utilizando dinheiro público, dando voltas na Praça dos Três Poderes com helicóptero. Isso aí ninguém vê, isso aí ninguém comenta.
porque é dinheiro público utilizado para fins pessoais, não é para questões pertinentes ao governo brasileiro. O presidente da República, após fazer esse voo de helicóptero na Praça dos Três Poderes, ele foi para os meios dos manifestantes, caminhou durante aproximadamente 20 minutos, sem máscara, desobedecendo uma lei que existe em Brasília, a qual você é multado e pode ser preso de 1 mês a 1 ano por descumprimento, que é uma lei de atentado à saúde pública. E o governo de Brasília, que é partidário ao do presidente da República, simplesmente ignora. Liberaram uma nota muito michuruca, que não quer dizer absolutamente nada, mostrando que é subserviente ao desgoverno que está no nosso país. Em São Paulo também teve manifestações, inclusive utilizaram faixas, assim como em Brasília, pedindo fechamento do Supremo, do Congresso, golpe militar com o atual presidente no poder. Manifestantes pró-presidente, pró-fascismo, pró-nazismo, com taco de beisebol na mão. E em São Paulo terminou havendo até inclusive confronto, porque houve uma união das torcidas de futebol dos principais times de São Paulo, onde fizeram uma manifestação na Avenida Paulista pedindo democracia. Infelizmente eu não tenho visto isso aqui na Bahia. Eu acho que aqueles que são contra o governo estão se omitindo ou simplesmente estão com medo de mostrar a cara. Os artistas baianos, onde é que estão? Os artistas que dizem que não concordam com esse governo não se manifestaram ainda por causa de quê? Por medo de perder patrocínio ou porque simplesmente querem dar uma de covardes e esperar a situação passar para depois pousar de bons moços? Porque, inclusive, a Xuxa Meneghel, que esteve ausente esse tempo todo, no final de semana, soltou uma nota sendo contra esse desgoverno que nós estamos vivendo. E o pior, que essas pessoas que pedem golpe militar, essas pessoas que pedem fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, inferem 2 leis que existem no país e que, infelizmente, não é colocado em prática, que é a Lei 1802 e a Lei 7170. A Lei 1802 diz o seguinte, parágrafo 4º, subverter por meio de violência a ordem pública e social com o fim de estabelecer ditadura de classes social ou de indivíduos. Isso é crime, com pena que varia de 1 a 4 anos de detenção. Mas a lei existe, mas não é aplicada. A Lei 7170, artigo 18 diz: tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, livre exercício de qualquer dos poderes da União ou do Estado, também é crime, que pode chegar até 5 anos de detenção. E eu vejo esse pessoal todo na rua. Eu vejo a justiça fazendo um cara de paisagem. Eu vejo os ditos artistas de esquerda simplesmente porque não quer perder meia dúzia de seguidores, porque não quer perder patrocinadores, todo mundo calado. Eu não tenho visto movimento na Bahia contra esse governo. Porque movimento só de redes sociais não adianta. Tudo bem que o momento é para poder ficar em casa, mas aqueles que têm o poder da fala, aqueles que têm milhares de seguidores, que não concordam com isso, tem de se manifestar. Vai ficar calado? Vai se acovardar? Porque, inclusive, alguns que apoiaram esse desgoverno no golpe de 2016, golpe institucional, que hoje é reconhecido não só no Brasil quanto internacionalmente, e que votaram para que esse desgoverno estivesse aí, alguns já se arrependeram e já vieram a público reclamar. E cadê os artistas da Bahia? Estão aonde? Cadê
a aparição dessas pessoas que conseguem movimentar uma massa muito grande. Porque para fazer live somente não adianta. Porque a live não vai pagar a conta de água, de luz, não vai botar comida na mesa de quem está em casa com fome. A live não vai favorecer, como é que se diz, essas pessoas o tempo todo. E a gente vai permitir que esse desgoverno continue aí ditando as regras, sabotando o nosso país, sabotando a dignidade do nosso povo. Até quando? Os artistas baianos precisam tomar uma posição. Se não tem coragem, é um problema de cada um de vocês. Porque quem se diz ser progressista, não estou dizendo aqui esquerda, quem se diz ser progressista, tem de sim tomar uma posição, tem de sim tomar partido. Mas medo, covardia nesse momento não vai resolver a situação. Com relação às manifestações em Brasília, com a participação do presidente, se a lei fosse aplicada, apesar de que, como ele é o presidente da República, ele tem foro privilegiado, o descumprimento da lei que obriga o uso de máscara, que o não cumprimento dela é atentado à saúde pública, varia com pena de 1 mês a 1 ano. Mas, como sempre, a justiça mostra que ela tem 2 pesos e uma medida, ainda tem multa. Mas para o dito mito, infelizmente, se faz vista grossa, não acontece nada. E até seus seguidores que estavam lá, justamente sem máscara, mais uma vez, a polícia e a justiça fizeram de conta que não viu absolutamente nada, porque, infelizmente, como a gente diz, não vem ao caso. E o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, que entrou com pedido de habeas corpus contra essas pessoas que defendem golpe militar, que defendem fechamento do Congresso e do Senado, o seu André Luiz de Almeida, simplesmente se calou agora. Está dando uma de Mona Lisa, lá calado na dele. E é justamente essa pessoa que é um dos fortes candidatos a assumir uma das vagas no Supremo, a que provavelmente vai surgir agora depois no segundo semestre, que é uma principal indicação do atual presidente da República. E aí, pelo que me consta, quem deveria pedir esse habeas corpus são seus advogados. Eu não sabia que o ministro da Justiça ele tinha um papel de ser advogado de criminosos. A não ser que a coisa tenha mudado de figura e eu não esteja sabendo. Não sou formado em Direito, sou generalista, apesar de que larguei meu curso, mas pretendo voltar. Mas para mim esse não é o papel do ministro da Justiça. Porque isso é vergonhoso, isso é um absurdo, e é justamente uma pessoa dessa que vai ser indicado para o Supremo, que pede habeas corpus para criminosos, segundo diz a lei. Porque não sou eu que estou dizendo que são criminosos, não. A lei está dizendo, tanto a lei 1802 quanto a lei 7170. Então, infelizmente, esse é o governo, melhor, esse é o desgoverno, com essas pessoas técnicas, como foram ditos por muitos, desqualificados, em relação a valores morais que estão aí assumindo e destruindo esse país. Essas pessoas, inclusive que o ministro da Justiça pede habeas corpus, muitos deles estão envolvidos no gabinete do ódio. Aquele gabinete promovido lá pelo... acho que é o 01 ou 02, eu não sei qual é o que é senador, o Eduardo, que é filho do presidente. Então, eu não sei, na verdade, o que é que está faltando para que a justiça realmente seja feita. Porque, mais uma vez, ela mostra que ela tem lado, ela tem um peso e 2 medidas. O filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, inclusive saiu em defesa desses sites, que inclusive recebem dinheiro público para divulgar mentiras, porque nesses sites são vinculadas propagandas do Banco do Brasil, Eletrobras,
Petrobras, e não é pouco dinheiro. Então, o vereador do Rio de Janeiro, que é filho do presidente, saiu em defesa, inclusive, desses sites, onde o Banco do Brasil tinha suspendido a vinculação de propaganda em um desses sites, e depois voltou atrás. E agora, por ordem da Justiça, suspendeu tudo. E segundo a deputada do PSL, a Joyce, eles têm um exército de robôs que são programados para poder fazer isso. E assim, comandado por uma pessoa, e cada disparo desse nas redes sociais custa em média 20 mil reais. E quem é que paga por isso? Justamente o dinheiro da população brasileira. Inclusive, um dos gerenciadores disso aí, segundo diz a própria Polícia Federal, é um dos assessores do senador Eduardo Bolsonaro, que ele usa o próprio gabinete para promover esse tipo de crime. Mas, talvez se fosse um preto na favela, um pobre subletrado, já estaria na cadeia. Infelizmente, aqui, as pessoas com mandato, eleita de maneira errônea, podem cometer o crime que quiser porque tem foro privilegiado. E a lei tem 2 pesos e 1 medida. E quem é que patrocina tudo isso? Segundo fontes da PF, há um grupo de empresários, de aproximadamente 200, 300 empresários, onde tem figuras bem conhecidas da população, como o Luciano Hang, da Avan, como o Edgar Corona, do proprietário da rede Smart Fit, e muitos outros, que patrocina essas mentiras, patrocina essas fake news. Fakes que fez com que, junto com o ódio ao PT, lá em 2016, elegesse Bolsonaro em 2018. Fakes que ajudaram a derrubar a Dilma. Não estou aqui defendendo um partido político. Eu estou falando de fatos, e contra fatos não há argumentos. Inclusive, o Luciano Hang já foi processado por divulgar esse tipo de informação. O reitor da Unicamp, se não me falha a memória, já o processou por causa disso. Então são essas pessoas aí que estão ajudando a afundar esse país. Porque ninguém mantém um gabinete do ódio para divulgar tanta mentira, porque uma pessoa dessa comanda robôs ao qual controlam 1.000, 2.000, 10.000 contas a troco de nada, sem dinheiro. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu espero que a justiça se faça presente, eu espero que a justiça faça a sua parte, para que a gente possa punir devidamente essas pessoas e possam colocá-las no lugar devido delas, que é na cadeia. Porque não vão para a cadeia porque são ricos, para fazer igual como se comportou o que mora em Alphaville, em São Paulo, que chamou os policiais de bostas, que os policiais ganham R$1.000 e ele ganha 300 mil. Então, a lei, infelizmente, ela não é feita para todos. Ela é feita para quem não pode pagar advogado. Inclusive o de São Paulo, o empresário de São Paulo, que foi justamente a esposa dele que chamou a polícia por violência doméstica e que ela não registrou a queixa, pois teve medo, saiu da delegacia simplesmente depois de ser ouvido e disse que não lembrava de nada porque estava bêbado. Ele estava bêbado, não lembrava de nada. E os generais que participaram da reunião do dia 22 de abril em Brasília tiveram Alzheimer quando disse nos seus depoimentos que não lembrava dos fatos ocorridos. Então, infelizmente, essa é a cara do nosso país. E também devido à pandemia, tem crescido de maneira absurda a violência doméstica. Em 12 estados pesquisados, o feminicídio aumentou 22% e as lesões em 36%.
Isso não sei o que estou dizendo. Dados do próprio 180 e de fontes de movimentos que combatem justamente essa violência contra a mulher. Porque tem muitos homens que acham que ser homem é simplesmente ter um órgão genital masculino. Nós temos aí milhares de mulheres guerreiras, mães, trabalhadoras, que na verdade não são mães, são pães, porque desenvolvem o papel de pai e mãe, e muitas vezes terminam sofrendo na mão desses canalhas, desses mau caráteres. Porque essas pessoas deveriam estar na cadeia. E não é pena de 3 meses, 6 meses, 1 ano, não. Na minha concepção, feminicídio no Brasil deveria ser prisão perpétua. Lesão corporal, no mínimo comprovada, no mínimo 1 ano de cadeia para tomar vergonha na cara. E quando sair da prestar, no mínimo uns 5 anos, serviço comunitário. Para então aprender a dar valor à mulher, respeitar a mulher. Porque é muito fácil utilizar da força bruta masculina para dizer que é homem. Mas homem para mim honra as calças, homem para mim paga as contas, homem para mim lava prato, varre casa, limpa banheiro, cuida de filho, ensina dever da escola. Não é só para poder encher a cara de cachaça e querer quebrar a mulher na porrada, não. Porque isso para mim não é homem, é canalha. Só tem a estrutura masculina. Porque qualquer um pode fazer isso. Encher a cara de cachaça e quebrar a mulher na porrada. Qualquer um pode fazer isso. Então para mim não é homem. É moleque, é canalha. E aqui eu não tenho medo de dizer o que eu penso. Não gostou, é um direito que ele assiste. Não assista meu canal. Não compartilhe do meu pensamento. Mas essa é a minha visão enquanto eu viver, continuar pregando e acreditando nisso. E como diz um ditado, miséria pouca vem aos montes. Ontem uma emissora de TV, através de uma investigação que foi feita justamente com órgãos, nos sites de órgãos públicos, registrou e fez a denúncia ontem que mais de 22 mil foragidos receberam auxílio emergencial. Inclusive, o que promoveu o assalto ao aeroporto em São Paulo, onde levou o equivalente a mais de 150 milhões em barra de ouro. Só esses 22 mil foragidos, a União gastou 16 milhões com essas pessoas. Pessoas que moram fora do Brasil, 23 mil pessoas receberam o auxílio emergencial, morando fora do Brasil. E aqui nós temos mais de 10 milhões e 600 mil pessoas esperando justamente o retorno da Caixa Econômica Federal. Inclusive, muitos professores que foram desligados da Prefeitura Municipal de Salvador tiveram o auxílio negado, pois declararam imposto de renda em 2018, mas estão fora do mercado desde dezembro, desde o dia 20 de dezembro. Cheguei a conversar com alguns, em algumas conversas no privado, e a maioria, infelizmente, não retornaram para o mercado de trabalho e tiveram o auxílio negado, simplesmente porque o governo federal vetou a possibilidade de quem declarou imposto de renda em 2018 receber o auxílio emergencial, mesmo estando fora do mercado de trabalho. E aqui muitos desses professores que foram desligados pela Prefeitura Municipal de Salvador ainda se encontram para o Ministério do Trabalho como em efetivo exercício da função, porque está com raiz ainda que não foi dado baixa desde dezembro, o que dificulta mais ainda esse processo para tentar receber qualquer ajuda dos órgãos públicos. E é esse o Brasil que a gente vive, é esse o Brasil que muita gente vai para a rua defender, porque aqui nós tivemos em alguns momentos vários manifestantes em determinados
período, principalmente no mês de março, nos seus carros, com suas máscaras, com suas buzinas na barra. Mas cadê o povo que não se manifesta? Cadê o povo que é contra esse desgoverno que não se manifesta? O Eduardo Moreira lançou no dia 30 o manifesto Somos 70%, onde tem a participação de várias personalidades, de direita, de esquerda, inclusive alguns de centro, muita gente conhecida, assinado por muita gente, que depois eu vou deixar o link aí para que vocês possam acompanhar se vocês quiserem. E a Bahia, geralmente, infelizmente, busca copiar as coisas ruins que vêm de fora. Infelizmente. Porque está havendo festas clandestinas em várias partes do país e nós aqui estamos buscando copiar as mesmas coisas. Informo aos que estão se comportando como isopor na corrente d'água, que atentado à saúde pública, além de multa, pode gerar detenção de um mês a 1 ano de reclusão. Para mim é pouco, deveria ser mais. Deveria ser, no mínimo, isso aí multiplicado pelo número de pessoas que estivessem participando dessas festas. E quem estivesse participando dessas festas deveria receber a mesma pena. Para poder tomar vergonha na cara e saber respeitar a vida, preservar a vida. Enquanto eles brincam de fazer festa, de tentar destruir a vida, nós temos no Brasil hoje mais de 500 mil casos confirmados de Covid, são quase 30 mil mortes, são 6 milhões de infectados no mundo e quase 450 mil pessoas vieram a óbito. Mas como dizia durante muito tempo o presidente dos Estados Unidos, seria uma gripezinha. O daqui copiou a mesma fala. Nós tivemos o Roberto Justus, que disse que ia morrer 3, 4, 5 mil, mas que a economia não precisava parar. Será que 3, 4, 5 mil não são pessoas? São apenas números? Eu vejo aí muitos estados e muitas cidades já fazendo flexibilização do comércio. Ou seja, aqueles que bancam as campanhas dessas pessoas, de vereadores, de deputados, de senadores, de prefeitos, de governadores, inclusive do próprio presidente, obrigando a eles, porque se bancou a campanha, eles automaticamente estão na mão deles, que ele precisa do mercado aberto, que ele precisa da loja dele aberta, mesmo que o funcionário dele venha pegar ônibus lotado e venha morrer por causa do Covid. Mas o importante para ele é justamente ele ganhar dinheiro. Porque ele certamente vai estar trabalhando de casa, monitorando tudo da casa dele. Do notebook dele, do celular dele. Enquanto a pessoa que trabalha, o cidadão brasileiro, vai pegar ônibus cheio, vai ficar horas no ponto esperando o carro, correndo o risco de ser assaltado, correndo o risco de se contaminar, atendendo pessoas que não sabem se realmente estão contaminadas ou não. Aí teve alguém que me disse assim, mas as temperaturas vão ser registradas para saber se a pessoa está com febre ou não. E quantas pessoas aí que não apresentaram sintoma e que estão com Covid-19? Quantas? Nós vamos manter esse discurso ignorante, esse discurso imbecil de que se a economia parar, o Brasil quebra? De certa forma, sim. Pode até vir a acontecer, mas o governo tem que intervir. O que é mais importante, a economia ou a vida dessas pessoas? Nós somos tão insensíveis a ponto de trocar ou de dizer que a vida humana tem valor? Porque foi esse discurso utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente pelos nazistas, principalmente pelos fascistas de Mussolini na Itália. E nós vamos deixar, infelizmente, essa desgraça assumir o nosso país? Porque hoje nós viramos motivo de piada, de chacota internacional. Hoje, muitos têm vergonha de ser brasileiro. Infelizmente, graças a tudo isso que está acontecendo desde 2016,
que começou, na verdade, lá em 2014, 2016 se concretizou com um golpe, onde a mídia tradicional, onde a mídia comercial tem grande parcela de culpa. Mas se você acha que você está protegido, vá para a rua. Vá defender esse desgoverno. Porque se você se contaminasse sozinho e morresse sem precisar utilizar o hospital público, deixando essas vagas para quem realmente precisa, tudo bem, mas infelizmente não é assim que funciona. Fica a consciência de cada um. E para vocês que têm acompanhado o nosso canal, divulguem os nossos vídeos, convide pessoas para participar do nosso debate, peçam para se inscrever no nosso canal e assinar lá o sininho, apertar lá o sininho para que vocês possam receber os vídeos quando forem feitos, porque nosso canal não tem monetização e nós aqui dizemos o que a gente pensa, o que a gente acredita, independente de partido político.